Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje daqui para ter mais uma dica aí sobre inteligência artificial. No caso, esse vídeo é mais voltado para professores, tanto em formação quanto os professores que já estão aí na lida, querendo poupar um pouquinho do seu tempo. Porque isso aqui vai te ajudar a aprender a fazer um plano de aula bacana, como também vai agilizar o seu sistema. Show de bola? Vamos poupar bastante tempo do pessoal. Alguns minutinhos, você vai poupar horas aí do seu trabalho. Ainda mais se você trabalha em várias escolas. Vamos seguindo. Bem, a gente quer um plano de aula. Plano de aula tem base de alguma informação, algum currículo. Normalmente se usa o BNCC. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem uma versão do BNCC voltado às necessidades de cada tipo de ensino. No caso aqui, eu vou alimentar com o do EJA, que a gente chama de NEJA aqui no Rio. Beleza? Você pode também alimentar com um arquivo Word e pedir para ele já preencher no formato que você quer. Ou você pode deixar ele à vontade e depois você corrige, como a gente vai fazer nessa aula. Beleza? Então, vamos seguindo. Eu sei que alguns lugares tem nome plano de curso, plano de aula, que às vezes tem um planejamento anual, tem um planejamento diário, né? Cada aula, a escola exige, né? Uma situação diferente. Pegue esse planejamento. Isso aqui serve tanto para o anual, para o semanal. É só você pedir para adequar da forma que você quer. Beleza? Olha, antes da gente continuar, a inteligência artificial ela não vai fazer mágica por você. Ela vai agilizar o seu tempo. Beleza? Ela vai te poupar tempo. Ela não vai fazer tudo para você. Você precisa saber primeiro pedir, como a gente vai entender um pouco nessa aula, essas recomendações. Você tem que entender também que ele tem certas limitações, não vai produzir uma imagem maneira no meio de um texto. Até o momento. Se você estiver assistindo em 2025, até o momento não tem nenhum IA que vai fazer isso tudo 100% automático para você. Beleza? Eu estou usando uma versão gratuita do ChatGPT que já vai atender 90% dos casos aí das necessidades de vocês. Show de bola? Então, vamos pedir aqui. Como é que a gente vai construir esse prompt? Ó, quero um plano de aula anual. Você vai pedir as informações que a sua escola vai dar, para ele já formatar do jeito que você quer, para agilizar. Se quer que tenha avaliação, tal. Eu vou deixar um pouco solto aqui, mas eu vou pedir pelo menos um plano mensal, seja 4 aulas, 2 horas semanais. Vamos lá. Eu sei que tem um acento no meio, só que o meu teclado é meio complicado de colocar essa acentuação, mas ele vai entender perfeitamente. As inteligências artificiais costumam ter uma certa tolerância com alguns erros de português, de gramática, concordância, e basicamente é uma conversa que você tem. Então, ele vai entender de alguma forma, só você reexplicar novamente. Beleza? Então, para um mês de aula, sendo uma aula por semana, um, dois tempos de 50 minutos. Pô, preciso colocar a minutagem? Depende do que o teu coordenador pedagógico está pedindo para você montar no teu plano de aula. Depende das recomendações da sua escola. Estou colocando aqui só para dar um exemplo que é possível fazer isso. Beleza? Só com isso daqui, ele já vai montar um plano de aula. Vamos seguir. Desculpa aí. Hum, Esqueci de avisar para ele que é baseado no arquivo que eu mandei. Acontece. Só avisar para ele. É só corrigir.
Ah, esqueci que no PDF tem biologia, física e química. Aí, no caso, como vocês podem ver, mesmo que você erre, ele vai te pedir orientação, como eu expliquei uns segundos atrás. Quero do módulo 2 da disciplina. Biologia. Porque tem separação também de bimestre. Semestre, no caso. Bimestre. Como eu falei, teve uns errinhos aqui, você vai e acerta, né? Vergonha, né? Gravando aqui, escrevendo errado. Uma maravilha. Aí ele monta, ele vai colocando todo o patamar, passo a passo, separando. Ao invés de você ter que digitar ou escrever, no caso, por exemplo, esse PDF aí, ele está sem cópia, ele não tem como copiar o texto. Né? Tem alguns PDFs que seguem o formato de imagem, mas a inteligência artificial consegue ler isso daí, entendeu? É, Você ainda pode dizer para ele o tipo de metodologia que você quer, entendeu? Descrever, aí ele vai detalhar da forma que você quer. O conteúdo já está no PDF, no caso, né? Se você tiver, caso não tenha, vai ter que detalhar um pouco mais do que você quer exatamente, entendeu? Não precisa ser muito detalhado, mas tem que ser bem específico no que você quer. Como disse aqui, ó. Por exemplo, tem uma gerador. Não necessariamente precisaria ter, caso se a exigência aí na sua escola não seja, entendeu? Caso tenha alguma outra exigência, você pode pedir para ele colocar também, entendeu? Ó, fez o cronograma, tudo, nem tudo plano de aula pede cronograma, mas como eu falei da semana ali direitinho, já tem praticamente um plano de aula aqui para todos os dados. Observação, tal. Ele esqueceu de colocar referência. É, Ele pode sugerir algumas, mas você também pode indicar algumas para ele colocar. Que tem muito plano de aula que pede sempre referência, né? Nem todos, mas tem muitos que pedem. Então é bom colocar. Como eu falei, se tiver alguma outra demanda que ele não colocou, ou tem alguma que não tenha, é só ir conversando com ele com calma, que vai dar tudo certo. Como eu uso muito ele para o canal, ele já colocou até aqui, ó. E a educacional, como apoio para mapas e resumos. É bem interessante, bem completo. Aqui, ó, colocou BNCC, o Amabs, que é um livro de biologia, bem interessante. Para quem não é da biologia e está me assistindo, é um livro de referência bem interessante. Deu um aqui de pedagogia, né? Para forma de aprendizado. Colocou mais algumas observações. Acabou. Se você copiar e colar isso num arquivo Word e enviar para o seu coordenador, provavelmente já vai estar tudo certo. Mas vamos um pouquinho além. É... Pedir ele para PDF. Ele vai produzir um arquivo PDF já com toda a formatação. Show. E aguenta que depois que ele fizer isso daí, ainda tem mais um pulo do gato para vocês. Bem interessante. Show. Às vezes a análise é um pouquinho demorada, mas estou aqui em tempo real fazendo com vocês. Exatamente para vocês terem noção do tempo que vocês vão estar fazendo isso daí, tá? Dependendo do horário do dia e do dia, essa análise pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Se vocês fizerem um plano pago, isso vai ser mais rápido também. Mas o gratuito já vai atender bem vocês, tá bom? Como está demorando aqui, quando ele exportar em PDF. Ah, tá. Completou. Vamos baixar aqui. Vamos ver se vai baixar. Às vezes ele dá erro. Cadê? Ih, ó. Tá aqui. Vamos ver. Aí, ó. Todo formatadinho, direitinho. Aqui a tabela que ficou um pouquinho fora de formatação. Mas
90% do texto tá ok, direitinho, perfeito. O máximo que vocês podem ter que fazer é ter que apagar o conteúdo dessa tabela aqui e copiar do que está na conversa, do chat. Perfeito? Eu acho que isso daqui é por causa do. Cadê? A tabela é um pouquinho mais larga. Ele não soube formatar direito na hora de exportar para o PDF. Mas, de modo geral, o que eu estava falando, a gente tem essa dica isso daqui. O I Love PDF. Se você é professor e não conhece isso daqui, realmente você está sendo professor errado. Mas lhes apresento. É basicamente I Love PDF mesmo. Beleza? Ele faz várias coisas normalmente pagas, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é gratuito, que é o quê? Converter PDF em Word. Vamos lá, tá aqui o plano de aula, estou copiando para cá. Aí o que ele faz? Sem o ARC. Tá, tô com medo disso daqui ter dado problema, porque estão com um pequeno probleminha nesses arquivos de Word. Mas vamos baixar aqui e ver direitinho como é que ficou. Depois que abrir, eu explico melhor essa situação. Ah, por sorte ficou tudo direitinho aqui. É porque tem alguns arquivos que estão em PDF que a tradução não tá, conversão no caso, né? Não tá indo direto. Aqui, deu erro mesmo. Mas aqui é simplesmente copiar e colar. E aqui a gente tem um arquivo em Word, beleza? Já todo editável. Você pode colocar a escola que você quiser, fazer vários iguais, só mudar o nome da escola, beleza? É bem tranquilinho. Espero que todo mundo tenha entendido essa situação, que é o que vai te poupar tempo, vai te ajudar a aprender a fazer, caso você esteja na sua licenciatura ainda, né? E vai simplificar bastante o seu tempo, beleza? Sei que são várias etapas, mas se você for fazer na mão, isso daqui vai demorar muito mais tempo, tá bom? No mais, a gente se vê num próximo vídeo.